Muito bem-vindos a mais um Conversas à Fiada. Estamos com uma semana passada sobre temas que interessam o nosso auditório, que interessam também esta mesa das Conversas à Fiada, em que João Fonseca, Luís Carvalho e Paulo Chora estão hoje connosco. João Castro, por motivos pessoais, não poderá estar connosco desta vez e também se junta à nossa conversa o vereador da CDU da Câmara Municipal de Santarém, Francisco Madeira Lopes, advogado na nossa praça e também dirigente nacional do partido Os Verdes. É com estes 4 elementos que vamos fazer estas conversas à fiada de hoje e que tem como tema principal o balanço do que foram estes 6 meses, 7 meses de governação na Câmara Municipal de Santarém, do ponto de vista da CDU e na pessoa e na voz de Francisco Madeira Lopes. Francisco, bem-vindo a mais este Conversas à Fiada. Obrigado. Como já se percebeu, interessa-nos o balanço destes 6 meses, na tua opinião, do que foi a governação da Câmara e do Executivo que compõe estes 9 vereadores deste novo mandato. Qual é a opinião que fazes? A opinião que eu tenho destes 6 meses de início de mandato do PSD em minoria é que, no essencial, continua uma mesma política, mas com outro estilo, porque, obviamente, estão agora numa proporção de forças bastante diferente. A Câmara está agora claramente já no rumo do colete de forças do PAEL e do PSF, e, portanto, perante uma situação extremamente difícil que foi herdada pelo PS e agravada para o dobro pelo PSD, como, aliás, as contas que foram presentes à última reunião de Câmara demonstraram, a Câmara está completamente, digamos assim, coartada na sua capacidade de ação, e não se vê o mínimo rasgo da parte do Executivo com pelouros, portanto, dos vereadores do PSD e do Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, a mínima capacidade de encontrar um rumo diferente que leve, enfim, a uma luz de esperança, que ele gosta muito de falar nela, mas que não nos dá, de facto, elementos de confiança para que o Conselho possa acreditar que vamos ter alguma alteração significativa neste mandato. O Presidente Ricardo Gonçalves distribui, de facto, muitos sorrisos, muita atenção, porque é, infelizmente, a única coisa que ele pode dar. Porque a Câmara está, de facto, numa situação muito complicada e não aparecem outras soluções, outras propostas da parte do PSD. E, portanto, é, de certa maneira, uma continuidade, porque as soluções são as mesmas, os problemas que se agravam, designadamente a relação com as empresas municipais, os problemas de herdados em termos de passivo financeiro e do imobilizado, e no fim de contas, da EPC e de outros negócios com a Estamo, condicionam muito a atuação da Câmara e não se vê da parte do PSD, embora no discurso se veja, que o Sr. Presidente vai dizendo que quer negociar, que quer trabalhar em conjunto, quer propor evoluções designadamente em relação à empresa Viver Santarém, e aparentemente vem agora aí uma proposta a caminho, mas a verdade é que ainda não temos nada em concreto. E isto penso que esta razão de ser, deste imobilismo, tem 2 razões. O primeiro é, obviamente, as grandes dificuldades, mas depois é, de facto, uma desorientação, uma falta de capacidade de liderança e de estratégia, que dá a sensação que nós temos é que estamos, de facto, a navegar à deriva. Estamos à espera, ou o PSD está à espera que este mandato vá passando tranquilamente, sob a capa do não é possível fazer mais, com esta situação financeira de resgate. Portanto, é um pouco, de certa maneira, o PSD localmente, na minha opinião, está a fazer um pouco o que o PSD está a fazer a nível nacional. Portanto, há um resgate, temos de nos sujeitar a esse resgate, não há alternativas e, portanto, vamos tentando viver o dia-a-dia. Deixa-me dizer que e também lembrar aos nossos ouvintes, que esta semana houve uma reunião de Câmara em que foi apresentado o relatório de contas. Foi surpresa para ti aquele relatório de contas? Vamos lá ver. Ou vem no seguimento do que estás a dizer? Não, o relatório de contas, pelo contrário, vem confirmar isto que nós estamos a dizer, que eu estou a dizer. O relatório de contas, o que vem demonstrar, de facto. Aliás, todos os dados que o Sr. Presidente da Câmara começa por enunciar no início, portanto, na nota introdutória, aquela que é a apresentação política da parte da prestação de contas, ele vai enunciar um conjunto de aspectos positivos, como a execução, por exemplo, mas quando nós retiramos da execução aquilo que é o recebimento de receitas do PAEL
e o pagamento de despesa por virtude dessas receitas que entraram, nós verificamos que a prestação de contas tem uma das piores execuções de sempre. Portanto, é só por força do PAEL, que não é apenas uma particularidade, como o Sr. Presidente da Câmara lhe chamou, é, na verdade, a espinha dorsal, neste momento, das contas da Câmara e da política da Câmara. Portanto, não há uma capacidade, não há um rasgo de sair fora deste caminho de forças. Antes de alargar também ao painel, com as dificuldades que existem e que são conhecidas, quer em termos nacionais, quer em termos locais, sem dinheiro pode-se fazer alguma coisa fora do que está a ser feito? Enfim, nós acreditamos que sim, foi isso que defendemos na campanha eleitoral. É óbvio que quem está à frente da Câmara, quem tem pelouros, quem tem capacidade de conhecer a fundo a máquina, são os vereadores do PSD. Nós manifestámos desde sempre disponibilidade para trabalhar, para encontrar soluções. Agora, soluções que vão num sentido diferente daquilo que temos vindo a trabalhar nos últimos anos. Se é para continuar mais do mesmo, aí não vale a pena. Agora, se é para caminhar no sentido de nós continuamos a defender a extinção da empresa Viver Santarém, admitindo que não sejam algo a fazer de um dia para o outro, ou do mês para o outro, ou do ano para o outro, mas que se desenhe e que se assuma, em concreto, um compromisso e que se desenhe aqui um caminho para chegar a esse fim, reduzindo as suas competências, reduzindo, obviamente, o seu capital e tentando integrar, obviamente, os trabalhadores na estrutura da Câmara. Portanto, não queremos que haja despedimentos, porque, do nosso ponto de vista, o país não precisa de mais flagelo em termos de despedimentos. E isso, obviamente, com um reequacionamento a nível daquilo que é o património da Câmara, aquilo que são os trabalhadores da Câmara, aquilo que é a dívida, que tem que ser renegociado do nosso ponto de vista. Falaste já por duas vezes na extinção da empresa municipal, já agora. A empresa municipal, na reunião da Câmara foi falado alguma coisa sobre isso? As contas foram apresentadas, houve um problema na entrega dos documentos à CDU, portanto eu só consultei os documentos na própria reunião de Câmara e, portanto, recusei-me, obviamente, a pronunciar-me em nome da CDU, até porque eu não sou sozinho a CDU, nós fazemos questão de discutir os documentos em coletivo e, além disso, não houve tempo para fazer uma análise séria. Agora, deu para ver já algumas questões. Mas, portanto, esse assunto foi adiado para uma próxima reunião extraordinária, que será agora esta próxima segunda-feira, em que será precisamente... Reunião de Câmara. Reunião de Câmara, em que será precisamente discutido, eu não sei se estou aqui a desvendar alguma coisa, penso que não. São públicas. Claro, exatamente, e portanto, o ponto único é realmente a empresa municipal Viver Santarém. E penso que irá já para cima da mesa uma proposta de reestruturação, e as contas, portanto, deveriam ter sido aprovadas ou votadas na segunda-feira passada, não foram e, portanto, serão, de resto, a nosso pedido da CDU, apreciadas na próxima segunda-feira. De qualquer maneira, deu já para perceber que a reestruturação é um caminho apontado pela própria análise que o ROC faz da situação de Viver Santarém, que é péssima, e que dá nota que terem havido ali há informações que há graves violações de legalidade, e há um prejuízo que se repete, e que no ano de 2013 é de 1.600.000 euros. 1.600.000? 1.600.000 euros. E, portanto, é a dependência enorme da empresa em relação à Câmara, em relação ao subsídio da Câmara, e é um déficit que, aliás, nos termos da Lei 50 de 2012, obrigará a repetir-se no terceiro ano, ou seja, no ano em que estamos, em 2014. Aí é que não haverá mesmo hipótese, a empresa tem que ser extinta. É este ano já? Se as contas de 2014 só serão verificadas em 2015, sim. voltarem a dar resultados negativos, é isso que a lei aponta. Em primeiro lugar, agradecer ao Madeira Lopes, ao Francisco Madeira Lopes, por ter aceito o nosso convite para estar presente no nosso programa, saudar o auditório da Rádio Pernas e saudar os meus companheiros de debate. Eu queria só duas ou três questões muito rápidas. Primeira era esclarecer de alguma forma, e vamos começar pelo início deste mandato, se foi abordado pelo Presidente da Câmara ou a CDU pelo PSD para a possibilidade de aceitação de pelouros, da atribuição de pelouros como vereador, e se foi só uma proposta de atribuição de pelouros pura e simples, ou se tinha algum programa, alguma base programática para tal. Já a questão ia falar das empresas municipais, o Madeira Lopes já de alguma forma a abordou, mas queria que fosse, se fosse possível, ser um bocadinho mais específico. Já deu a opinião que a Viver Santarém devia de ser extinta. A pergunta que eu faço era se não põe extinta na totalidade ou a hipótese de ficar só, como já aconteceu anteriormente com a Scala Bisport, ficar só a empresa municipal de desporto. A questão das águas de Santarém, porque nota-se, aparentemente, nas últimas declarações do atual Presidente, uma evolução
relativamente àquilo que foi as decisões anteriores, que foi a criação da empresa municipal Águas de Santarém. Já ouvi falar, por parte de Ricardo Gonçalves, se não estou enganado, da possibilidade da integração da empresa nas águas do Ribatejo. Em sua opinião, se sim, esta é uma solução com pernas para andar, passa a expressão, ou se era também de ser extinto e voltarmos aos antigos serviços municipalizados. E terceira questão, qual a sua avaliação relativamente ao processo de revisão do PDM, nomeadamente aquele relatório de avaliação de cenários que chegou há pouco tempo à posse das diversas forças políticas. Eu também tive a oportunidade de ter acesso a ele, e da leitura que fiz, que já o aqui disse neste programa, achei extremamente medíocre. É um relatório de avaliação de cenários autenticamente feito por uma firma de consultadoria, faz copy-paste aquilo que temos de dar para Santarém como para outro sítio qualquer. Vê-se claramente que não houve um estudo sobre a questão do conceito de Santarém, sobre a sua centralidade, sobre o que é que se pretende em termos estratégicos. Portanto, gostava também de ouvir essa opinião sobre essa situação. Peço desculpa, mas lançar três perguntas de uma assentada. Não faz mal, eu espero é conseguir responder a tudo. Começando pelo princípio, em relação aos pelouros, houve efetivamente contactos da parte do PSD com a CDU, e aliás da CDU posso dizer na minha pessoa, para essa possibilidade. Portanto, foi-nos dito que havia a disponibilidade, e aliás foi público em reunião de Câmara, o Sr. Presidente da Câmara disse-o, e portanto o que ele disse não era de facto mentira, ou seja, tinha havido contactos prévios à reunião de Câmara, e penso que também houve com o PS, pelo menos ele disse e o PS não desmentiu, da oferta de pelouros. Em relação ao PS não sei, em relação à CDU sei que não foi falado nenhum pelouro em concreto, nem foi apresentado nenhum programa, enfim, digamos assim, de funcionamento dessa eventual relação. De qualquer maneira, a CDU também não estaria disponível para, enfim, aceitar um programa, digamos assim, de contrapartidas, isto é, de condicionamento da posição da CDU ou do seu sentido de voto, caso aceitasse pelouros. De qualquer maneira, entendemos que, sendo este executivo essencialmente uma continuação do anterior, em que este Presidente de Câmara foi vereador e vice-presidente e nunca, publicamente pelo menos, assumiu qualquer posição de crítica, como houve outros dentro do PSD que assumiram de alguma maneira. Nunca assumiu uma posição de crítica em relação ao rumo que o PSD escolheu para Santarém durante estes 8 anos. Passaram, nós entendemos que não tínhamos condições para aceitar, enfim, pelouros e trabalhar, enfim, com uma equipa cujo rumo que tem vindo a apresentar não nos merecia confiança e com o qual não nos identificávamos minimamente e, portanto, não poderíamos solidarizar desse ponto de vista. E, portanto, houve proposta sim, mas nós entendemos que não havia condições, embora o Sr. Presidente também tenha deixado aberto, eu disse ele na altura, não sei se ainda pensa assim, que era uma proposta aberta durante o mandato inteiro, ou seja, que eventualmente a meio do mandato se poderia reconsiderar. Da nossa parte nós não vemos necessidade disso, mas se o PSD voltar a apresentar o tipo de proposta, na altura avaliaremos, mas neste momento, e como as coisas estão a ocorrer, não nos parece que tínhamos tomado a decisão errada, antes pelo contrário, acho que foi a decisão coerente, correta. Nós estamos com vontade de colaborar, de encontrar soluções para Santarém, mas tem que ser soluções diferentes. Não podemos continuar no mesmo de sempre, nas mesmas soluções. Em relação, eu falei da Viver Santarém, não estava a falar das águas de Santarém, que são processos, obviamente, distintos. Em relação a águas de Santarém, óbvio que o ponto de honra para a CDU, e não é apenas uma questão ideológica, como tantas vezes somos acusados, nem é apenas uma questão de princípio, embora também o seja, é uma questão de preocupação com um bem público fundamental, e é fundamental não só para as pessoas e para todos nós que bebemos e regamos e tomamos banho, é fundamental para a economia, é como a energia, e por isso a questão da sua gestão pública é ponto fundamental. E nós estamos cientes que há várias possibilidades de gestão pública, não entendemos que tem que ser serviços municipalizados, embora a experiência dos serviços municipalizados, do nosso ponto de vista, tinha aspectos francamente positivos. Designadamente, quando houve uma gestão tripartida, pensamos que foi um período interessante, em que houve uma partilha das diferentes forças políticas e uma preocupação de interação com outras entidades diferentes das águas, mas em que as coisas funcionaram. Obviamente havia problemas financeiros, não duvidamos, haveria eventualmente dificuldade de financiamento, também sabemos o quanto isso foi condicionado por políticas europeias e da própria Administração Central em termos do acesso a fundos para investimento.
a questão de integração nas águas do Ribatejo. Como digo, a nossa questão principal é o público. Nós admitíamos 3 cenários, garantindo essencialmente a gestão pública e o controle, enfim, da parte de Santarém, relativamente à gestão da água e ao acesso às pessoas à água e também à questão obviamente, do ajusante, não é? Portanto, do tratamento e da preocupação da questão ambiental. E, portanto, voltar aos serviços municipalizados seria uma hipótese. Ir para as águas do Ribatejo, não descartamos essa hipótese. Aliás, os sinais que vêm agora das águas do Ribatejo vão no sentido de uma das nossas exigências, que era, precisamente, o blindar os estatutos a futura privatização. Estamos a ver agora o que está a acontecer com a EGF a nível dos resíduos, e isso preocupa-nos muito porque não sabemos o que é que pode vir dali. Mas vemos as experiências que há noutros países e mesmo no nosso. Idealmente a nível da água. Mas blindagem, isso quer dizer o quê? Para os nossos ouvintes? Quer dizer tentar blindar os estatutos no sentido de não ser possível o controle por capital privado da parte das águas do Ribatejo. Estamos disponíveis para avaliar essa situação, mas ela tem que ser vista em concreto. Não se pode só lançar esta, porque eu recordo que quando houve a primeira proposta de Santarém estar nas águas do Ribatejo, a CDU foi altamente crítica em relação àquela primeira proposta. Considerávamos não só que o Conselho estava prejudicado, mas que estas questões da publicidade e de uma empresarialização um pouco distante e desumana não garantia os cuidados e os princípios sociais que devem estar subjacentes à gestão da água. E, portanto, agora, se estes princípios forem garantidos na medida do possível, nós admitimos essa como uma solução, a integração das águas do Ribatejo. Agora tem que ser visto em concreto. E, como é óbvio, isto não é um processo feito só a pensar em Santarém, não é? Isto tem que haver um diálogo e um relacionamento e uma negociação com os outros municípios. É previsível, na tua opinião, um tempo para isso? Não sou, eu não faço previsões, até porque desconheço qual é que é a estratégia ou o pensamento do PS em relação a isto. De resto, o presidente da Águas do Ribatejo esteve também nesta rádio a semana passada e disse que estão abertos à entrada de novos municípios, mas tinham que ver muito bem as condições em que eles entrariam, no sentido se têm mais despesa ou se têm custos atrelados que possam... A situação hoje não é igual à do primeiro negócio. Portanto, tem que ser avaliada à altura presente e nas expectativas, exatamente, de cada um dos municípios. Mas não é uma solução que nós arredemos, até porque, como digo, as águas do Ribatejo têm vindo a mostrar alguns sinais que vão no sentido daquilo que nós defendemos e isso, de alguma maneira, é uma garantia. Mas ainda penso que é prematuro estarmos a adiantar. Isso não está na nossa posse decidir, da CDU, mas, como é óbvio, estamos disponíveis para melhorar. Aliás, e há melhoras que têm que se fazer, porque a atual empresa Águas de Santarém também não é propriamente isenta de críticas, quer não ter respeito aos tarifários, quer ter respeito ao processo das obras no saneamento, que tem trazido imensos problemas e dificuldades e constrangimentos, digamos, nas freguesias rurais, com problemas que são mesmo financeiros, pessoas com problemas nos seus carros, além da perda de qualidade de vida e de obras que não são explicadas aos municípios. Isso, de facto, é vergonhoso, e nem aos presidentes de junta. Daquilo que nós nos apercebemos, contactamos com os presidentes de junta e eles também não sabem, ou seja, se os municípios vão ter com os presidentes de junta, mas o Sr. Presidente, porque é que abriram aqui este buraco e agora foram-se embora e está aqui o buraco aberto, o presidente de junta não sabe responder. E vamos à própria Águas de Santarém, que também não sabe responder. Mas a empresa normalmente tem nas suas missões essa função de explicar e ser mais ligada e mais próximo dos clientes. Ou nem por isso? Supostamente. Mas esse é um departamento que não funciona na Águas de Santarém. Vamos lá ver. Supostamente. Pois, eu estou a levantar a questão. Estando-se a tratar de um bem público essencial, ideal que está ali à nossa porta e que nós sentimos todos os dias se algo corre mal, a relação e a prestação de informação é fundamental, penso eu. Até porque, as coisas de vez em quando correm mal, ninguém é perfeito, as coisas correm mal. Agora, quando as coisas correm mal, têm que ser explicadas. As pessoas não podem ser tratadas como apenas aquele cliente que paga a fatura e dizer, olha, pois isto realmente são problemas que acontecem. Se fosse uma entidade pública, era merecedora de mais essa atenção, sendo uma empresa privada. Eu tenho a certeza que era mais fácil da parte dos órgãos políticos fiscalizar e controlar. Ela não é uma empresa privada. Sim, exatamente. Empresas de capitais inteiramente municipais. Mas a gestão privada. Não, mas de facto esta é uma questão, é que há aqui um compasso. Nós, quando colocamos a questão, embora a verdade também seja dita, a senhora administradora tem estado presente nas reuniões de Câmara. Verdade seja dita, e portanto, quando é feita a pergunta, ela está lá para responder. De qualquer maneira, há ali
o intermédio, porque nós dirigimos as perguntas ao Sr. Presidente da Câmara e depois ele transmite a questão para a Administradora. Mas que depois há aqui outro problema, é que, entretanto, como as obras são contratadas fora, a Sra. Administradora também nem sempre sabe responder, porque é uma empresa concessionária que está a fazer a obra. E, portanto, e depois ainda há outra empresa, que é a empresa que fiscaliza. E, portanto, depois temos os fiscais da empresa Águas de Santarém a fiscalizar a empresa que fiscaliza as empresas que estão a fazer as empreitadas. E, portanto, neste caminho não só há demora, mas perde-se informação. E, portanto, é difícil tomar pulso e perceber o que é que está a correr mal. Sendo certo, também já percebemos, e da parte da própria empresa diz que como as empresas correm melhor, com outras correm pior. Isto também é mesmo assim. Mas, de facto, há aqui uma perda de capacidade de controle e fiscalização. E eu digo isto porque é uma questão, não é uma questão pontual, nem é uma questão que estamos há uma semana ou há um mês. Claro. É uma questão que estamos há mais de um ano, não é? E que se vai prolongar ainda até o final de 2014, pelo que nos é dito. Passando para a questão da revisão do PDM. Esta questão chegou a estar agendada para uma reunião de Câmara e foi retirada e virá a posteriori. E, portanto, naturalmente a posição da CDU será inteiramente explicitada naquela altura, mas, como é óbvio, nós fizemos já algumas críticas porque o documento foi apresentado e bem previamente, portanto houve 2 reuniões de trabalho, também devo dizer isto aqui, em abono de quem tem o poder, teve essa preocupação, é óbvio que estamos noutro contexto, mas eu recordo já agora que quando tinha uma maioria absoluta o Estatuto do Direito à Oposição foi completamente ignorado, apesar da CDU, pelo menos todos os anos, na altura em que devia ser presente o relatório do Estatuto da Oposição na Assembleia Municipal, perguntar sempre ao Sr. Presidente da Câmara onde é que está o relatório, porque de facto ele não era cumprido, portanto o relatório teria que ser uma folha em branco e nunca nos foi respondido. Nada, e portanto agora de facto a correlação de forças mudou, mas eu quero acreditar que não foi só por causa disso, que há de facto uma mudança de atitude. E portanto houve 2 reuniões de trabalho em relação à revisão do PDM, em que a oposição foi-lhe apresentado o documento, e nós ficámos, enfim, surpresos e boquiabertos, porque o documento, de facto, é um arrazoado genérico e abstrato que não aparece minimamente concretizado na realidade do Conselho. Aliás, às páginas tantas, pode ser de problema de linguagem, mas quase ficamos com a ideia que ele está a falar apenas da cidade de Santarém. Exatamente. Claro que é prontamente desmentido e eu quero acreditar que os trabalhadores da Câmara também não se revêem naquela imagem, portanto, para eles o que está ali é Conselho de Santarém. Mas ainda assim falta, evidentemente, embora nos seja dito que, bem, mas há um trabalho todo feito a montante, a priori, que foi o estudo do levantamento do existente, digamos assim, da parte do Conselho de Santarém, que é, portanto, os estudos de caracterização e diagnóstico. Portanto, e é com base nesses estudos que nós chegamos então aos cenários, aos 3 cenários escolhidos e agora ao cenário preferencial, que é nessa fase que estamos a escolha do cenário preferencial, que vai, enfim, definir a estratégia de desenvolvimento para o Conselho, a que deverá presidir depois a concretização da revisão do PDM. Só que nós não conseguimos perceber, porque o documento é omisso em relação a isso, de que maneira é que aquele documento está ligado aos estudos de caracterização e diagnóstico, porque não está lá. Não há documento nenhum que diga porque em Santarém temos o rio com estes problemas ou com estas vantagens, porque temos a agricultura, porque temos o turismo, é para aqui que devemos ir. Isto não é dito. É dito de maneira absolutamente genérica, sem referir nenhum aspecto concreto do Conselho de Santarém. E isto, obviamente, é preocupante, porque não percebemos para onde é que vamos. Não há diferenciação em relação ao território do Conselho? Ou há? Vamos lá ver, para saber se há diferenciação, eu teria que comparar aquele documento com o documento do outro Conselho. Agora, o que é certo é que ele não está, de facto, fundamentado. E sem querer dizer que o documento anterior que o Partido Socialista chegou, ou seja, que durante a gestão do Partido Socialista chegou a haver o documento que era melhor, mas pelo menos estava, de facto, mais sustentado na realidade do que está este. É claro que eu não sou técnico, portanto, no ordenamento de território percebo, enfim, só alguma coisa do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico dos documentos não é obviamente a minha área, mas claramente que há ali uma falta de reflexão política em relação ao que é o Conselho, quais são as necessidades, para onde é que queremos ir. E das duas uma, ou esta visão estratégica de desenvolvimento tem o condão, de facto, de servir de rumo para o trabalho que se vai seguir, e, portanto, tem que ter a máxima atenção e participação política. E, curiosamente, a própria empresa diz que deve haver participação política, que depois não é feita. Participação pública, desculpem. Participação pública deste documento, que depois não é feita.
participação pública foi a consulta aos sites de 4 instituições. Exatamente, 4 instituições e dos partidos E dos políticos, partidos, que é com quem nós nos preocupamos menos, porque esses estão preocupados, já estão representados na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, e portanto não são esses que nós temos que ouvir, porque vamos ouvi-los em devido momento. É preciso ouvir outra área toda, a área económica, que está absolutamente ausente, quer dizer, não, é indescritível. Portanto, obviamente ficamos preocupados. Ou então digam-nos assim, bem, não, este documento é apenas um pro forma e não tem nenhum impacto, nenhuma consequência no que se vai seguir. Bem, e então se calhar não precisamos perder tempo nem levar aquele documento à reunião de Câmara. Então vamos passar para o que interessa realmente. Mas depois, nesse caso, ficaria o Conselho sem PDM, sem orientações estratégicas de desenvolvimento, ou não? Não vão haver. Aquilo que estamos a falar neste momento é aprovar um pequeno passo que está entre os estudos de caracterização e diagnóstico e os estudos prospectivos. Isto é aquilo que se propõe. Isto é, nesta zona do território vamos ter desenvolvimento industrial, nesta vamos ter agricultura, nesta vamos ter turismo, nesta vamos ter habitação. Pronto. Essa é a fase prospectiva, é a proposta para o futuro e para o desenvolvimento dos próximos 10 anos, ou, se seguirmos a linha deste último PDM, para os próximos 20 anos. Porque ao fim de 10 anos começamos a pensar na revisão, depois demora mais 10 anos, e portanto, enfim, ele acaba por estar em vigor 20 anos. Portanto, é isso que se trata. Ou isso é importante para essa fase prospectiva, ou não é importante, porque às páginas tantas também ficamos com a sensação que talvez não se queira condicionar o desenvolvimento seguinte dos trabalhos, com esta definição do modelo de desenvolvimento estratégico. E então ficamos aqui na dúvida se estamos aqui a perder tempo por algo que não interessa. Esta fase em concreto da visão estratégica. A nós, CDU, entendemos que é importante. Nós entendemos que é importante. É importante não partir para a fase prospectiva, para a fase de proposta do futuro PDM, sem uma linha de rumo. Sem saber, pelo menos em termos de princípios e de matrizes, para onde é que caminhamos. E então, se é importante, essas matrizes têm que estar sustentadas naquilo que são, por um lado, as limitações e, por outro lado, naquilo que são as potencialidades do Conselho. Aliás, desculpa, não sei se é o Paulo ou o João que querem intervir, mas recordar, por exemplo, que já no parecer da CCDR, relativamente aos primeiros primeiro relatório, ou aquele relatório preliminar que apresentava os 3 cenários, já nas notas finais a CCDR levantava algumas questões importantes, nomeadamente dizia que era necessário realizar uma abordagem mais aprofundada do enquadramento do Concelho de Santarém no contexto intermunicipal e regional, completar a abordagem a diversas temáticas ao ser apresentadas outras em falta, designadamente no que se refere às infraestruturas, equipamento, recursos, valores naturais e de conservação da natureza existentes no Concelho, analisar os movimentos pendulares infra e interconcelhos, apresentar as projeções demográficas para o horizonte do plano. Portanto, já nessa altura são levantadas, a CCDR já levanta várias questões que aparentemente não são respondidas neste relatório, que supostamente já seria o final. Sim, não de todo. Aliás, a sensação com que nós ficamos é que todas essas questões que a CCDR levanta, e é uma lista extensa... Sim, eu só disse aqui metade das sim, é uma lista para não ser exaustivo. A sensação com que ficamos, depois destas reuniões, é que muitas dessas questões serão tratadas só na fase prospectiva. Serão complementadas. Portanto, há reconhecimento que há ali falhas, que há omissões, que há questões que têm que ser mais aprofundadas, ou melhor aprofundadas, mas que isso será feito na fase prospectiva. Aliás, é-nos dada a ideia que há várias frentes onde se pode ir trabalhando e avançando sem estar parado no PDM. Sim, porque parados de PDM já estamos nós desde 2005 quase, não é? Porque na realidade, depois deste refazer pelo PSD do trabalho que o PS já tinha feito, e sem estar agora aqui a comparar e a avaliar qual é que é melhor, qual é que é pior, mas depois disso, de facto, em 2005, final de 2005, princípio de 2006, tínhamos o trabalho pronto, ou se calhar mais avançado, do que temos neste momento. Ou seja, a atual empresa reviu tudo o que a anterior tinha feito, mas, caramba, estamos em 2014. Quer dizer, isto não é difícil de compreender e de aceitar. Embora eu saiba e ouçamos permanentemente que o problema é geral. E ocorre em muitos municípios. Há aqui problemas de ligação com a CCDR, com outras entidades têm que dar pareceres. As empresas que fazem os estudos do PDM refugiam-se muitas vezes em que pedem os elementos à Câmara e a Câmara não lhes dá. E, portanto, andamos aqui num ping-pong que é um problema nacional. Há duas questões para mim são um mistério. Desta percebo um pouco mais, da outra não percebo nada. Mas que me fazem muita confusão neste país, que é a questão das revisões dos PDMs e o regime de adoção.
Eu sinceramente não consigo perceber como é que nós não somos capazes de arranjar aqui uma task force e vamos aqui descobrir onde é que estão aqui os nós, porque isto não é possível, não funciona. As coisas arrastam-se anos e anos e não funcionam. Não faz sentido. Antes de mais, queria agradecer-lhe a sua presença aqui no nosso programa e eu respeito um bocadinho da estratégia que tem falado tanto, ou da ausência dela, mas neste caso tem sido mais isso que tem sido aclarado. Queria colocar aqui duas questões muito diretas no sentido de saber a sua opinião. Estamos a comemorar os 40 anos do 25 de Abril e nós temos uma forte, Santarém, a cidade de Santarém, temos uma forte ligação a este importante evento da nossa história, quer pela pessoa de Salgueiro Maia, quer pela Escola Prática de Cavalaria. E era precisamente em relação a esse espaço que gostaria de saber a sua opinião de o que é que estrategicamente poderemos fazer com aquele espaço. Já se pôs a hipótese de fazer o Museu do 25 de Abril, o Museu da Cavalaria. Agora soube-se recentemente que Castelo de Vide pretende que seja entregue algum espólio do 25 de Abril para um futuro museu de lá. Não sei se não estaremos a perder mais uma oportunidade. Portanto, a minha primeira questão iria nesse sentido. A segunda tinha um bocadinho a ver com, em termos económicos, sabemos que, parte, pelo menos na minha opinião, tem que ser feita o caminho tem que ser feito pelas próprias empresas, e temos algum caso de exemplos de sucesso que tem acontecido e que, o caso, por exemplo, da fábrica de torneados de Pernes, que tem sido um exemplo de sucesso na recuperação económica. Agora, há uma parte que também cabe, logicamente, à Câmara, que era pela promoção. E neste caso eu falava em relação ao turismo, que acho que é um filão que está a ser completamente desaproveitado na cidade de Santarém. E era sobre em relação a estes dois temas que eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que poderíamos fazer para aproveitar melhor e para não deixar fugir oportunidades? As questões acabam de certa maneira por se entroncar, porque na parte de Salgueiro Maia também falou no museu, que também tem a ver com a estratégia para o turismo. Obviamente Santarém está indelevelmente ligada ao 25 de Abril e a Salgueiro Maia, e não só Salgueiro Maia. Nós felizmente temos outros resistentes, temos uma história muito interessante de resistência antes do 25 de Abril. Não só Santarém, mas a própria região. Estou a pensar agora em concreto em Alpiarce e na Zona de Cruz, no Coço, mas Santarém em concreto tem, e tivemos uma certa um grupo de pessoas culturalmente empenhadas antes do 25 de Abril em discutir, em preparar, digamos assim, fazer este caminho de combate ao regime anterior e que acabou por levar ao 25 de Abril. E obviamente Santarém tem que honrar essa memória, e felizmente temos desde há muitos anos, praticamente desde os primeiros anos, uma comissão das comemorações populares que tem procurado, e penso que tem conseguido com muita honra dignificar as comemorações do 25 de Abril, e neste momento temos obviamente uma responsabilidade acrescida com a entrega da ex-EPC, da antiga Escola Prática de Cavalaria, à Câmara. Esta é uma questão própria, quer dizer, que deve ter um alvo de atenção próprio, independentemente da questão do museu ou não museu e das gestões do turismo, se bem que esta questão é algo que nós também já colocámos ao Sr. Presidente da Câmara, propondo que tem que existir um debate, a começar por saber o que é que está na Escola Prática de Cavalaria e que compromissos é que estão assumidos. Sim. Porque se nós não conhecemos o que está, dificilmente podemos delinear uma estratégia. Por outro lado, também temos que perceber o que é que dos compromissos, dos projetos, os mega e os menos mega dos dois últimos mandatos, o que é que ainda está em cima da mesa, com o que é que já não devemos contar. E depois daí, de facto, partir para criar critérios de utilização e de ocupação do espaço que continua, de certa maneira, a acontecer de uma forma casuística, desmembrada e sem qualquer coordenação, aparentemente, porque quando perguntamos, o Sr. Presidente não nos sabe, ou não nos quer demonstrar de facto o caminho, qual é que é a ideia e a estratégia. Essa é uma questão própria que tem a ver com a questão que eu já há pouco falava, de uma avaliação mais global daquilo que é o património da Câmara e os espaços que existem e como é que se pode valorizar e o que é que deve ser renegociado com a Estamo. Outra questão obviamente tem a ver com o turismo, com os museus. Santarém tem aquilo que se chama um museu polinucleado, mas que na minha opinião não é um verdadeiro museu
Santarém, em termos museológicos, praticamente não existe. Essa é que é a verdade. Nós não temos um museu digno desse nome. Historicamente, antigamente, quando eu era miúdo, falava-se no Museu dos Cacos, era o único museu que tínhamos, e aquilo, enfim, era mais um arquivo do que propriamente um museu. Quase depois, um depósito. Um depósito, exatamente. Depois criou-se esta ideia do museu nuclear, polinucleado, com a Pinacoteca, para Campo Freire, com o Museu do Tempo, que também, na minha opinião, é muito pobre e não está minimamente conseguido. Entretanto, com a criação ali daquele espaço de interpretação arqueológica e histórica nas Portas de Sol, mas, na minha opinião, aquilo não é um museu. Podemos usar um nome pomposo de museu polinucleado, mas não há minimamente uma estratégia, uma estrutura coordenada entre aqueles vários polos. E Santarém continua a não ter um museu. Um museu, seja do que for, bem, temos os pequenos museus etnográficos, a responsabilidade de algumas associações e coletividades, com o apoio das juntas de freguesia, mas Santarém, cidade, não tem um museu, nem um museu do 25 de Abril, como se chegou a defender, e era uma ideia que a CDU considera interessante e que se deveria agarrar, e que temos todas as condições para não deixar fugir, com todo o respeito pelas pretensões de Castelo de Vido, que também são compreensíveis. Existe outras entidades em Portugal com quem Santarém devia procurar fazer ponte. Estou a pensar, por exemplo, no arquivo que existe em Coimbra, relativamente ao 25 de Abril, e outras entidades que existem em Lisboa, e nós tínhamos condições, com o historial que temos, com a projeção que Santarém tem a esse nível, com o espaço simbólico da Escola Prática de Cavalaria, temos as melhores condições para fazer um grande museu dedicado ao 25 de Abril em Portugal, localizado em Santarém. Mas, infelizmente, isto, como o turismo, que aliás já bastas vezes perguntámos ao Sr. Presidente qual é que é a estratégia para o turismo, porque é que não age em diversas frentes, e a única coisa que nos vai dizendo é que eu em breve vou apresentar um pacote, tenho aqui um conjunto de ideias para o turismo e para o centro histórico. Obviamente não se pode dissociar, embora haja questões específicas em relação ao centro histórico, como a habitação, e o pequeno comércio, mas não se podem desligar, em nossa opinião, da questão do turismo, mas não aparece nem aqui nem, digamos, medidas pontuais, nem uma estratégia concertada. Eu posso compreender que há aqui algum desconforto por causa da empresa Viver Santarém, que tem aparentemente competências no turismo, mas também, salvo isso respeito, não os tem esse minimamente. Aliás, basta ler este relatório de contas. O que aparece lá de relatório do turismo é o atendimento que é feito às pessoas no posto de turismo, a ida à Bolsa de Turismo de Lisboa, o Festival de Gastronomia, também não é exatamente turismo puro e duro, e pouco mais. Portanto, não há uma estratégia de turismo. Santarém, que é o que nós temos quando vimos da autoestrada, é Santarém capital do gótico. E depois há uma falta, há um medo, penso eu, da parte da Câmara de Santarém, ou de quem gera os destinos da Câmara de Santarém, de tomar decisões, de fazer opções. Eu acho que é um erro nós querermos apostar em tudo. Dizer que Santarém é tudo. Santarém é a capital do gótico, Santarém tem romanos, temos os visigodos, temos o manuelino, temos a Rota das Catedrais, temos o Rio. Nós temos isso tudo e tudo isso pode cá estar, mas Santarém tem que tomar uma opção em dizer onde é que vamos apostar. O que é que no plano nacional e regional temos condições de nos afirmar como diferenciador, exatamente. Diga assim, eu estou em Lisboa, sou um turista, posso ir para Tomar, posso ir para Óbidos, posso ir para Évora, porque é que eu vou para Santarém? E na sua opinião, Santarém tem que saber o que é que poderíamos afirmar? Peço desculpa por interromper. Eu não vou. Eu tenho opiniões pessoais. Eu tenho opiniões pessoais, mas como aqui não estou pessoalmente, acho que não devo assumir. Eu acho que esse debate deve ser feito. Acho que quem tem essa responsabilidade é o Sr. Presidente da Câmara. Se ele não quiser assumir sozinho, que é legítimo, que levante o debate e que nos diga, vamos falar sobre isso. Faça uma proposta e então vamos discutir essa questão. Até porque estas opções não têm o horizonte temporal do mandato. Não. Tem que ter um horizonte temporal muito superior. Mas aqui o problema é que nós não temos só a estratégia de fundo e a ideia para onde é que caminhamos, mas não temos sequer as ações pontuais. Exato. Nós continuamos a ter um posto de turismo que eu, sinceramente, acho que devia ser um caso de estudo como é que os turistas lá chegam. Porque, quer dizer, eu sei de escalabitantes que não sabem onde é que é o posto de turismo. Às vezes digo-lhes, fica ali ao pé do posto de turismo. Posto de turismo, onde é que é isso? Porque de facto não está sinalizado.
Bem, há pessoas que sabem, desde sempre, que o posturismo desde sempre ali foi. Já o João Moreira, o nosso centenário João Moreira, já lá trabalhou quando era ainda um rapaz jovem. E portanto sempre foi ali. Sim, mas há muita gente que sabe, mas não está sinalizado em entrada nenhuma da cidade. A sinalização não tem que ser feita para os locais, que os locais conhecem. Com certeza, nem os locais fazem turismo. Eu estava a dar o exemplo extremo, quer dizer, muitas pessoas mesmo cá dizem que sabem onde é que fica o posturismo. Ele está mal sinalizado, ou não está sinalizado de todo. E assim como a questão da sinalética no que diz respeito aos monumentos, enfim, deu-se um passo muito interessante, na minha opinião, do ponto de vista tecnológico, com a tal identificação e os quadros interativos que agora vêm para os postos de turismo, mas isso é insuficiente, não há e a empresa municipal de Viver Santarém também não tem conseguido dar resposta a isso. Tem 2 pessoas no posto de turismo, uma delas até é uma guia turística com capacidade e com conhecimento sobre a cidade e sobre a região, mas que a maior parte das vezes está ali presa à secretária a atender pessoas quando podia estar a fazer visitas guiadas. E, portanto, nem o mínimo nós fazemos. Falamos muito, preocupamos muito, falamos do turismo religioso que está por aproveitar, falamos das igrejas, falamos da região, que também temos coisas no nosso concelho, e não é só Santarém, e essa é algo que também temos batalhado, tem que haver rotas concelhias, temos os moinhos de Pernas, temos Alcanedo, que tem desde as pegadas dos dinossauros, até ao próprio Parque Natural de Serra da Área e Candeeiro, do Castelo. Portanto, isso tem que ser potenciado como um todo coerente, em que o turista percebe que vem ver Santarém, mas não está cingido à cidade de Santarém. Tem um concelho, tem uma oferta gastronómica, tem uma oferta etnográfica, tem uma oferta de turismo de natureza e de qualidade que deve ser explorado. Não. Mas nada é feito. Quer dizer, a Câmara pensa estar à espera que os privados avancem, mas não há uma estratégia, nem há um convite que diga assim, venham investir em Santarém porque nós temos potencialidade e sabemos e conseguimos vender o que Santarém tem de bom. Isto não é dito. Nunca. Vamos à BTL, mas eu tenho muitas dúvidas do resultado efetivo do que acontece na BTL. Porque de ano para ano eu não vejo nada a acontecer. E de facto percebe-se que da Câmara não há uma estratégia, não há uma escolha, não há um conhecimento. É preocupante. Olha, eu pegava nessa sugestão do turismo e se calhar avançava já também com mais uma ideia para o debate, que é, penso que Santarém podia também sobreviver nesta matéria de uma espécie de turismo da saudade. E quando eu digo turismo da saudade, eu não vou, quando faço deambulações aí pelo país fora, normalmente encontra sempre alguém ou que passou pela escola superior agrária ou pela escola prática e que se calhar me perguntam como é que está hoje Santarém. É verdade. E, portanto, é uma coisa que julgo que os calabitanos ainda não pensámos muito nisso, mas poderá ser já mais um contributo. Mas eu penso que já escalpelizamos o suficiente estes 6 meses de mandato camarário e esta atual conversa. Eu se calhar dava um saltinho já para estes 40 anos do 25 de Abril e o Francisco está sempre ligado a estes 40 anos do 25 de Abril. Há um pormenor curioso que não vem na tua biografia, mas conheço de conversas também, que o próprio nome do Francisco é uma homenagem colocada pelos teus pais a um lutador antifascista que é o dirigente do PCP, Francisco Miguel, que foi o recordista, ou o infeliz recordista de anos de prisão sobre o regime fascista anteriormente. O Chico Miguel Sapateiro. E é por aí que surge também o teu nome, que é uma coisa que nunca te esqueces. E agora, e se calhar o desafio da pergunta é o caminho que estamos a viver e neste espaço, ou nestas últimas semanas, em que muito se tem falado de quão a vida dos portugueses evoluiu no pós-25 de Abril, e muito se tem, na minha modesta opinião, também refletido e debatido e consciencializado todos e cada um de nós de que esta data mudou a vida dos 10 milhões de portugueses e julgo, na maioria dos casos, para melhor. E a pergunta que faço é: que balanço, em breves palavras, desta questão podemos ter deste atual regime democrático do pós-40 anos, onde muito se tem silenciado, muito se evoluiu, e nesta fase estamos quase a
tentar desevoluir parte do que fomos evoluindo? Que balanço podemos entrar por aí? A questão é, obviamente, muito pertinente e muito atual no debate político hoje em dia. Obviamente ninguém nega, e eu também não, antes pelo contrário, os enormes desenvolvimentos que Portugal conheceu com o 25 de Abril, a todos os níveis. Não só a nível das liberdades individuais, que é aquilo em que pensamos logo mais rapidamente, mas ao nível de coisas que hoje tomamos tão como adquiridas que quase nem pensamos nelas, mas que de facto só vieram depois do 25 de Abril, no direito às férias, como, enfim, um salário condigno, como o direito das mulheres. Até ao 25 de Abril as mulheres não eram um cidadão em plenas condições de igualdade para com o homem. Ainda havia a história dos alfinetes, que os senhores, que era o dinheiro que as senhoras podiam gerir com o consentimento dos seus maridos. É claro que nós esquecemos rapidamente estas questões do antes de 25 de Abril, e ainda bem, porque de facto elas são de má memória, mas quando celebramos Abril convém recordarmos aquilo de facto que o desenvolvimento, a democracia, a abertura da sociedade, a criação de um Serviço Nacional de Saúde, o alargamento da escola pública. De facto houve um impulso, um crescimento em termos de civilização, de sociedade, de bem-estar, de abertura de mentalidades, que é obviamente um dos períodos mais ricos e mais admiráveis da nossa história, não só contemporânea, mas penso que podemos mesmo alargar a história de todo o território. Exatamente, a história do país desde a sua fundação. É de certeza um dos momentos mais ricos, mais vibrantes, mais interessantes. E obviamente que o percurso que se tem vindo a fazer é desolador. E a crise que nós vivemos hoje não é apenas uma crise económica, é obviamente uma crise política e, para além de também uma crise ambiental. Já agora deixem-me cá puxar também a brasa à minha sardinha, e é uma crise energética, mas há aqui claramente uma crise da democracia, da credibilidade da própria democracia, que nos preocupa muito. E não podemos deixar de dizer que há aqui responsabilidades de quem tem sucessivamente alternado no poder, num ciclo de promessas que depois são quebradas logo no dia a seguir às eleições. Isto é terrível para o funcionamento e para a credibilidade da democracia. E a reboque disso, estamos a viver um período de subjugação do país, de destruição de direitos, de limitação de liberdades fundamentais, e em que a Constituição não é minimamente respeitada, a cada passo, pela parte do Governo, em que estamos subjugados enquanto Estado, enquanto poder político, enquanto povo onde deveria residir a soberania, a ditames económicos, financeiros, de alta finança mundial, que nós não controlamos, que não têm rosto. Isto é absolutamente assustador, preocupante, mas há aqui uma coisa que me assusta e ainda mais. Apesar de vermos muita revolta, muito descontentamento, eu penso que ainda falta a capacidade de amadurecimento da nossa democracia em termos participativos, das pessoas acreditarem nelas próprias para dar a volta. Dizerem, independentemente dos partidos estão lá, fazem o seu papel, mas eu não prescindo de dar a minha palavra, dar o meu contributo, ir à liça. Vou à reunião de Câmara, hoje vou à Assembleia Municipal, hoje vou à Junta de Freguesia, hoje vou à Assembleia da República, hoje vou protestar, hoje vou escrever uma carta, hoje vou começar uma petição. Isto não chega nem resolve tudo, mas que as pessoas intervenham e percebam que a democracia também é sua e não é, em primeiro lugar, dos partidos políticos, é de todos nós, é do povo português. Isto é fundamental para salvaguardarmos a democracia e não deixarmos boroar as conquistas de Abril e regredirmos ainda mais do que temos vindo a regredir. Na sequência do que disse, pode-se considerar que a democracia, tal como a conhecemos, está em perigo? Com esta ditadura dos mercados, esta ditadura dos credores, este dogma da TINA, a TINA, que é portanto, as iniciais em inglês, there is no alternative, portanto, não há alternativa. Esta questão que tivemos aqui na Europa, que governos que foram legitimamente eleitos, que foram substituídos por governos impostos por Bruxelas e liderados por tecnocratas. Exatamente. A questão da evolução dos movimentos extremistas, nomeadamente de extrema-direita em alguns países da Europa, e que se calhar vamos ver isso nas próximas eleições europeias, o resultado em alguns países. Ouvir, por exemplo, foi uma coisa que absolutamente me espantou e
só para ser simpático na expressão, ouvir o Presidente da Comissão Europeia dizer que tinha saudades do grau de exigência que havia no ensino no anterior regime. Isto foi dito por Durão Barroso. Há sinais, e às vezes nós, quem conhece um pouco da história, apanhamos aqui e ali alguns sinais que levaram às ditaduras dos anos 20 e 30. Podemos colocar esta questão com legitimidade e sem falsos alarmismos, que a democracia, tal como a conhecemos, pode estar em perigo? Vamos lá ver. A democracia, como tudo mais, não é estático e tem que evoluir e tem que conhecer aperfeiçoamento e aprofundamento. Ou então, corre o risco de conhecer enfraquecimento e empobrecimento. E, como é óbvio, esses perigos estão todos aí. Os perigos, de facto, da perda de legitimidade de um governo que diz que não há outra hipótese, porque senão não podemos ir ao mercado, porque senão a economia não funciona e, portanto, não temos outro caminho. E isto é terrível. Isto é a lógica da guerra. É outro tipo de guerra, mas é a lógica da guerra. Portanto, temos um inimigo lá fora e não temos outra solução. Temos de cerrar fileiras cá dentro. Portanto, sem dúvida, isto é enfraquecedor da democracia e da capacidade de reação que os povos devem ter relativamente a um caminho que nós estamos a fazer. Porque eu acho que nós temos que pensar isto em termos globais. A verdade é que as coisas nunca são estáticas, estão sempre a conhecer alguma evolução, alguma mudança. E o próprio sistema democrático pode se reinventar, podemos alterar as leis eleitorais, podemos introduzir alterações, inovações, e eu acho que esse debate deve ser feito sem complexos, sem tabus. Agora, quando desistimos de lutar pela democracia e dizemos assim, não há outra hipótese, os mercados é assim que mandam, isso é a vitória, enfim, pura e dura do capitalismo e da finança sobre o poder político, sobre a soberania dos povos. E eu penso que quando chegamos aí, de facto, estamos a pôr em causa a democracia. A democracia tal qualmente a conhecemos. Isso não é admissível. Acho que temos que lutar por isso e perceber que, neste momento, o caminho que estamos a fazer, ainda que nos digam que, em termos de economia, não há alternativa, então temos que parar para pensar. Porque a economia não está aqui para dificultar a vida às pessoas, a economia está aqui como algo que só serve se servir as pessoas, portanto temos que alterá-la. Se não está a servir as pessoas, temos que alterá-la. Porque o caminho que estamos a fazer está a aumentar a pobreza, está a aumentar o desemprego, está a aumentar as desigualdades. Ou seja, nós não estamos a aperfeiçoar as conquistas de Abril, nem estamos a aperfeiçoar a Europa social, não estamos a aperfeiçoar o mundo, não estamos a matar a fome a mais pessoas, não estamos a caminhar no sentido de uma economia mais sustentável do ponto de vista ambiental. Não, nós não estamos a fazer nada disso. Nós estamos a andar para trás em tudo isto. E como é que se poderia alterar, ou que caminho se podia encetar, ou pelo menos... Hoje em dia, de facto, a economia é global e, portanto, eu também não vejo aqui soluções que não passem pelo funcionamento dos órgãos a nível mundial e a nível europeu. Agora, a realidade é que aquilo que temos visto desta Europa e desta Constituição Europeia, agora vamos entrar numa campanha europeia, é precisamente uma total submissão a estes princípios. Eu recordo-me, e vocês também se recordarão, quando surgiu a crise em 2008, 2009, aqui del rei que os mercados são os malandros e é preciso colocar limites ao mercado. Eu, a última vez que estive com o Sr. Primeiro-Ministro, portanto foi há coisa de 2 semanas, numa reunião por causa também do pretenso fim do resgate, na realidade, segundo Cavaco Silva, vai durar pelo menos mais 20 anos, não é? Ou seja, até a dívida estar amortizada em 75%, a Troika vai andar por aí a controlar as coisas. Mas o Sr. Primeiro-Ministro apresentou-me um gráfico em que um dos grandes resultados que ele dizia é que Portugal aumentou enormemente o grau de desregulação da economia. Porque estávamos em 13º lugar aqui há 2 ou 3 anos e agora estamos em 4º lugar. E ele apresenta isto como uma grande vitória. Ora, eu recordo-me que foi a desregulamentação da economia e o dar a rédea solta aos mercados que nos trouxe esta crise. Não foi as dívidas soberanas. Não foi o problema dos Estados. As dívidas soberanas colocou-se porque os Estados foram a correr a salvar os bancos e a finança. E, portanto, nós temos que refletir sobre os erros que fazemos e não estarmos... Porque eu sei que o capitalismo se reinventa e essa extraordinária capacidade de reinvenção é que o leva, continua com tanta vitalidade e capacidade. Mas ou nós, enquanto sociedade organizada, dizemos não, conseguimos fazer melhor, temos que controlar politicamente os mercados e a economia para pô-la ao serviço dos povos, ou então desistimos e voltamos à Idade da Pedra, e então é a lógica ultraliberal da Adam Smith da mão invisível. E os Estados não têm que fazer nada, porque a economia funciona por si. E depois, quando forem preciso morrer muitos, faz uma guerra, há tantos milhões de desempregados, deixa-os andar, porque a economia depois há de reanimar. Ou seja, ou aceitamos esta lógica de selva de um capitalismo descontrolado, ou então dizemos não,
Nós somos pessoas, somos seres humanos, racionais, vamos controlar a economia. Agora, para isso é preciso que os Estados e que as organizações internacionais queiram fazê-lo e queiram se impor, em nome da soberania e da defesa dos povos, à economia e aos interesses do Sabe que esta está a acabar. Estamos a terminar. E eu ia dizer que temos o tempo controlado e pena de não poder continuar a conversa. A intervenção que tinhas sugeria uma resposta rápida? Ou não. Era a dar um sentimento meu sobre esta questão. Sim. Fica de qualquer modo, ficou assinalado. E a dizer que estamos a terminar o programa, não antes, sem ter a opinião de Francisco Madeira Lopes e a sua opinião sobre as sugestões que normalmente acabam cada um dos programas do Conversas à Fiada. Daí que desafio para dizer aos nossos ouvintes as tuas sugestões de literatura, evento, gastronomia e também a finalizar com música. A começar, literatura, qual era a proposta que poderias adiantar? Literatura, vou referir um livro que foi lançado na quarta-feira em Santarém e que é dedicado ao 25 de Abril e aos 40 anos de 25 de Abril, de António Costa Pinto. É uma edição do CTT, é uma edição que infelizmente pelo preço e esse é o seu aspecto negativo, mas é interessante, desde já pela pessoa que escreve, que é um politólogo que tem-se dedicado muito ao fascismo e à própria evolução pós-fascismo em Portugal e a influência das políticas europeias no sul da Europa, e portanto tem uma visão interessante. O livro, claro, não é profundo, o livro essencialmente são fotografias e pequenos relatos, mas é um livro de divulgação, digamos assim, de um conjunto, faz um apanhado de um conjunto de pontos interessantes do 25 de Abril, e que só é pena que não tenha uma edição mais acessível do ponto de vista financeiro, porque eu acho que é importante relembrar ou seja, um livro para as massas que o capitalismo não deixa. Mais ou menos isso. Mas o tema é interessante e a pessoa que o escreve também. E em termos de gastronomia? Em termos de gastronomia, eu se calhar vou fugir um bocadinho ao que as outras pessoas fazem. Eu vim aqui falar de algo que já aderi há cerca de 2 anos, salvo erro, que já existe em vários pontos do país, que é o cabaz prove. Ou seja, não trago aqui nenhuma sugestão de restaurante nem de prato típico, trago uma sugestão de uma escolha alimentar mais saudável na nossa região, porque o cabaz na nossa região é biológico. Nem todos os cabazes por esse país fora são biológicos, muitos são, outros não são, mas de qualquer maneira, para além de ser biológico, tem outra componente interessante, é que nós consumimos os produtos da época, porque são os produtores que escolhem o que é que põem no cabaz. Eu não escolho o que compro naquele cabaz. E portanto eu vou consumir só produtos de época. O preço é fixo e tem aqui a outra coisa que eu adoro, que é a capacidade de eliminar o intermediário entre o agricultor e o consumidor. E eu adoro só por uma razão, não tenho nada contra quem faz do comércio a sua vida, mas a realidade é que as grandes superfícies, então a nível agrícola, têm ditado os preços. Com o aumento do custo de produção, os agricultores estão cada vez em maiores dificuldades. Portanto, eu acho que soluções alternativas são importantes para tentar quebrar esta malha. Evento, a sugestão? Evento, eu vou referir um espetáculo que estava agendado e que eu espero que ainda se venha a realizar, que é o 61 Abril 74. Houve aqui uma polémica, eu não me vou referir à mesma, eu acho que houve falta de diálogo entre as partes, não me vou pronunciar sobre isso, mas espero que o espetáculo, e esse é que é o meu voto, espero que o espetáculo aconteça e que nós possamos ver, porque é um espetáculo que ainda por cima envolve um conjunto grande de coletividades, associações do Concelho de Santarém, que se uniram para fazer este espetáculo de comemoração do 25 de Abril e que eu espero que se encontre uma data em conjunto com a Câmara Municipal e com o Viver de Santarém para que ele possa ver a luz do dia. Este é o programa de Conversas à Fiada desta semana que está a terminar. O painel habitual, João Fonseca, Luís Carvalho, Paulo Chora. João Castro, por motivos profissionais, não pôde estar hoje presente. Tivemos a fazer este Conversas à Fiada Francisco Madeira Lopes, que é vereador da CDU na Câmara Municipal de Santarém, dirigente nacional do Partido dos Verdes também, e que conjuntamente passou esta última hora em conversa connosco sobre assuntos variados do nosso viver comum e também da nossa região, concelho. A terminar, a sugestão de música, cargo também de Francisco Madeira Lopes, e obrigado também por teres participado nesta Conversa à Fiada. Muito bem, muito obrigado a todos, foi muito agradável, muito interessante. A música que eu deixava
é de alguém que durante muito tempo se calhar teve um pouquinho afastado das lides do canto de intervenção, que é o Carlos Alberto Nis, e que traz-nos um resistir de novo, fazendo relembrar de certa maneira um saborzinho do Grupo Outubro, dos tempos do pós 25 de Abril, e que aparece é uma canção com um novo fulgor e um novo impacto, dizer que é preciso novamente reavivar Abril para construirmos um futuro melhor. Como foi que aqui chegámos com a dor da incerteza que amarra Portugal ao peso desta tristeza? Como foi que nos deixámos arrastar para o vazio de tanto sonho traído pelo que não se cumpriu? Despertar de novo, resistir de novo e sonhar de novo, e sonhar de novo. Chegam aves de rapina, mais os vampiros do Zeca, a esta pátria cansada de uma tão dura hipoteca. Quiseram fazer o preço à nossa soberania e vender-nos a retalho em bancas de romaria. Despertar de novo, resistir de novo e sonhar de novo, e sonhar de novo. Foi que aqui chegámos com a dor da incerteza que amarra Portugal ao peso desta tristeza? Como foi que nos deixámos arrastar para o vazio de tanto sonho traído pelo que não se cumpriu? Despertar de novo, resistir de novo e sonhar de novo, e sonhar de novo. Chegam aves de rapina, mais os vampiros do Zeca, a esta pátria cansada de uma tão dura hipoteca. Quiseram fazer o preço à nossa soberania e vender-nos a retalho em bancas de romaria. Despertar